Você teria curiosidade de saber quanto investir para ter uma renda mensal de R$ 3.500 durante 50 anos? Nesse vídeo, nós vamos apresentar para você esses cálculos e também de como a inflação impacta tanto no nosso investimento e indiretamente no nosso dia a dia de forma geral. Sou José Marta Garpieta, do canal Monetários, e vamos então à nossa apresentação. Eu vou me valer da nossa calculadora financeira, que inclusive está disponível gratuitamente, você pode ter acesso aí no nosso canal. Então, como eu falei, eu quero uma parcela, eu quero um valor a receber de 3.500 durante 50 anos. Então, utilizando a minha calculadora, para chegarmos aí a 3.500, eu vou precisar aí durante 50 anos, ou seja, 600 meses. Considerando uma taxa média da poupança aí dos últimos 10 anos, eu precisaria de um valor inicial aí de R$ 703.500. Como eu comentei, a gente vai também estar verificando o impacto da inflação sobre esses valores. Eu vou utilizar para isso os dados dos últimos 10 anos relacionados à poupança e também ao IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, utilizado aí atualmente para medir a inflação no Brasil. Então eu tenho aqui nos últimos 10 anos uma média da poupança de 5,54% e da inflação de 5,87%. Então percebemos que a inflação deu acima da poupança. Mas como eu estou olhando para frente, então é só uma estimativa, eu estou tirando aqui o dado de 2021, que foi um período aí pós-pandemia, que realmente trouxe um reflexo muito grande para a inflação, então eu desconsiderei esses dados aí para não distorcer muito os nossos valores. Então eu vou utilizar, na verdade, a média de 5,75 para a poupança e 5,52 para o nosso índice de inflação. Então, voltando aqui na nossa calculadora, fazendo então a conversão da nossa taxa anual de 5,75% para mensal, encontrando então o valor de 0,4670 que nós estamos utilizando aqui no nosso cálculo. Então, como eu falei, para chegarmos aí a R$ 3.500 por mês durante 50 anos, eu vou precisar investir, no caso, na poupança, R$ 703.500. Trazendo esses números para a planilha que eu utilizo aí para fazer meus cálculos de investimentos, meus cálculos de projeções, eu vou ter então a seguinte situação. Meu valor investido é de 703.500, a minha taxa de 5,75% ao ano, em 50 anos, ou seja, 600 meses, que na projeção, então, eu teria a seguinte situação. Eu dei um aumento aqui na planilha para ficar mais visível. Então, eu estou aqui no meu 60º mês, que são os 50 anos, tendo aportado aí 703.500 como valor inicial e feito as retiradas aí de 3.500 todo mês. Me deu uma total de retiradas aí de R$ 2.096.677. Total do meu valor investido, ou seja, o saldo inicial mais a variação da poupança, me deu um valor total nesses 50 anos de R$ 2.096.677,36, que é mais ou menos o valor aqui encontrado, uma pequena variaçãozinha em função daí dos arredondamentos. Pois bem, como eu comentei, nós vamos agora ver o reflexo da inflação sobre esse processo, que atualmente, vamos supor que eu usasse esse dinheiro para fazer a alocação de um imóvel atual, de R$ 3.500. Eu estaria morando em um lugar até relativamente bom. Mas, daqui a 50 anos, 3.500, talvez não pague nem a luz desse imóvel. Então é importante vermos aí os reflexos inflacionários dentro do período. Para isso, então, eu vou colocar aqui a nossa taxa de inflação, que nós vimos lá que era de 5,52%, e que me dá aí uma taxa de desconto aí de 0,44,88% ao mês. Então, dá uma variação em relação à poupança de 0,01,82%. Vamos ver o reflexo, então, na nossa distribuição. Então, eu irei considerar a inflação, vou colocar um S na minha planilha, considerar então a manutenção do meu poder de compra. Ou seja, corrigindo os valores pela inflação, vou ter agora 205 meses para utilizar esses 703.500. Então, aquela condição que eu tinha para receber o valor durante 50 anos, caiu em média para 17 anos e meio a possibilidade de utilizar então esse recurso inicial. Então, deu uma redução aí de 32 anos. Então, está comprovado a importância de considerar a inflação nos nossos investimentos, saber também nosso dia a dia, nossos salários, que a inflação ela vai estirando o poder de compra todo ano. Lógico que você pode pegar esse valor e diluir em outros investimentos, além da poupança. Uma parte que você pode deixar na poupança, você pode investir em um imóvel, você pode investir em outras aplicações financeiras. Enfim, há uma variedade de condições aí para você tentar ter um rendimento melhor aí dentro desse período. E quanto maior for esse ganho em relação à inflação, você terá uma sobrevida maior aí nos seus recursos. É mais ou menos aquelas histórias que a gente ouve aí de pessoas que tinham bastante recurso, inclusive até ganharam um valor na loteria, numa Mega Sena, e hoje estão totalmente endividados, sem nenhum recurso. Lógico que não necessariamente está relacionado só à inflação, mas também a investimentos mal feitos, ao uso abusivo dos recursos, de forma desordenada. Aqui no próprio canal a gente procura trazer essas orientações em outros vídeos também, de como cuidar do seu dinheiro, mas o efeito da inflação também ele é inegável, aí, como a gente viu. Vamos fazer mais um exemplo aqui então dessa condição.
digamos, ter um valor de 10 milhões de reais para investir nessa mesma condição, ou seja, na poupança durante 50 anos. Eu teria uma retirada de quase 50 mil por mês. É um dinheiro que aparentemente não acabaria nunca. Vamos levar isso para a nossa planilha e vemos o impacto da inflação sobre esse valor? Teria então a seguinte situação: os 10 milhões seria o valor investido, mantendo os mesmos valores da simulação anterior dos 3.500. Então nós teríamos a seguinte condição: faríamos as retiradas dos 49.738,30 por mês e a distribuição ficaria dessa forma. Então, chegando aqui no ano 50, no mês 600, eu teria então zerado minhas retiradas e teria um valor de retirada total de 29.842.980 nesses 50 anos, que nada mais é do que o rendimento total de 19.838 somado aos 10 milhões do aporte inicial. Se nós considerarmos a inflação, teríamos então para manutenção de compra daqueles 49.668, teríamos uma redução então para 17 anos daquele recurso investido. Lógico que isso aqui é uma situação hipotética. Nós estamos apenas querendo demonstrar os impactos da inflação nos nossos investimentos. Mas digamos que em vez de tirar aqui na faixa de 50 mil por mês, nós tiramos 30 mil por mês. Nessa nova configuração, eu teria então um acréscimo aí de mais de 10 anos de utilização daquele recurso. Então se percebe realmente como se deve ficar atento ao processo inflacionário. Essa diferença de 20 mil que a gente não está retirando pode ser mantido nesse rendimento da poupança ou aplicar na compra do imóvel, em outros tipos de investimento, que são algumas alternativas que se possa ter para investir os recursos. Então, pessoal, o nosso objetivo maior com esta apresentação é demonstrar os impactos da inflação aí, não é só para quem investe, para quem tem um recurso a administrar, que ela vai impactar. Ela impacta no nosso dia a dia, aí, nas nossas compras no mercado, ela impacta no nosso salário, ainda mais no Brasil, nós temos uma inflação hoje um pouco mais controlada, mas mesmo assim ela pesa no bolso de todos nós. Então esse vídeo é mais para demonstrar essa condição de que não podemos desprezar a inflação, não podemos desprezar esses valores. Se formos comparar qualquer tipo de investimento a longo prazo ou de alguma simulação, alguma condição que a gente vai querer fazer alguns comparativos. Porque os números, conforme você utiliza, conforme você aborda, eles podem ser bastante enganosos. É importante estarmos sempre atentos ao mercado para identificar essas variações. E a saída que a gente colocou seria buscar sempre alternativas que remunerem mais que a inflação e que sejam a maior rentabilidade possível. Com cuidado, lógico, ao diversificar a sua carteira, buscar conhecimento, buscar o auxílio de corretores de confiança, instituições sérias, para que você possa ter, depende do volume de aplicação que você vai fazer, você ter essa variabilidade. No dia a dia da maioria das pessoas, seria investimento realmente na poupança, em algum imóvel, e fazer então sempre acompanhamento. Se ela está te remunerando acima da inflação, se aquele imóvel que você comprou também está valorizando acima da inflação. Então esse é o cuidado que tem que ter sempre ao investir nos nossos recursos. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.